Gazeta Entrevista está de volta para este terceiro e último bloco do programa. Estamos, como você pode perceber, num ambiente diferente, estamos no Horto Florestal, porque o momento exige. Rio Branco está sediando hoje um encontro com todos os secretários de meio ambiente das capitais do país, incluindo o Distrito Federal. O encontro acontece no Memorial dos Autonomistas, tem uma programação extensa. Inclusive, durante a tarde, a metodologia aplicada é por conta de uma instituição chamada ICLEI. Ela tem uma metodologia específica para trabalhar com esse tipo de discussão. Vão estar em debates a formulação de estratégias para fomentar o financiamento climático e também o que esses secretários de meio ambiente das capitais podem fazer para trabalhar de forma articulada na defesa dos biomas que nós temos no país. Quando fala bioma, está falando da Caatinga, está falando do Cerrado, está falando da Amazônia, Mata Atlântica, da floresta de Araucária lá no sul do país, enfim. O que nós temos de biomas que precisam de políticas públicas, precisam de financiamento, dinheirinho, para poder manter isso vivo. Porque manter isso vivo é manter a economia viva e, claro, fazer a manutenção da vida, né? O Eduardo, ficamos com uma pergunta em aberto no segundo bloco, que foi a relação entre meio ambiente e, eu diria, nem economia, mas meio ambiente e resultados econômicos práticos. Porque os governos que tentaram implementar políticas de desenvolvimento sustentável talvez não tiveram, por mais tempos que tivessem ficado no poder, talvez o tempo da política é diferente do tempo da natureza. Então, seria necessário mais tempo para poder apresentar resultados práticos. Aqui no Acre, por exemplo, é um dos lugares onde há a maior concentração de renda do país, por exemplo. É aqui no Acre. E, no entanto, o Partido dos Trabalhadores, com o discurso do desenvolvimento sustentável, de uma economia florestal fortalecida, uma indústria ligada à economia florestal, não conseguiu desconcentrar a renda na medida que nós precisamos. O que os governos precisam para poder diminuir esse tempo, Eduardo? Primeiro, acho que você tocou num ponto que é muito importante que cada vez mais aqueles que defendem a agenda ambiental, defendem a discussão climática, precisam entender a exata dimensão e importância, que é meio ambiente e desigualdade. Meio ambiente como ferramenta de redução da pobreza. Como é que a gente transforma uma agenda muito associada às discussões científicas numa agenda popular, muito associada à produção de resultados para poucos, a uma agenda que é vista como uma produção de resultado para todos. Então, acho que tem aí um espaço aí, esse é um desafio, eu diria, né, eu tenho nas conversas e rodadas com fóruns internacionais, acho que é um desafio que a ONU se impôs quando estabelece um conjunto de objetivos do desenvolvimento sustentável, né, são 17, muito amplos, e colocam isso na agenda global, digamos assim, mas que precisa muito das cidades. Daí a importância da gente trazer essa discussão cada vez mais para o nível dos municípios. Então, o que eu entendo que é muito importante? E aí a gente precisa, primeiro, ampliar a percepção das pessoas sobre o que é meio ambiente. O próprio Papa Francisco, na encíclica, na última, no Laudato Si, né, que ficou muito famoso quando ele usou o termo do meio ambiente integral. Né? Como é que a gente discute o meio ambiente, a natureza, né? Como é que a gente discute bioma, com a perspectiva de que o ser humano está no centro dessas ações. Né? Esse é o meio ambiente integral, aquele que inclui o ser humano nas suas políticas. Então eu tenho, e principalmente nesse momento de pandemia, um momento de crise econômica, de desigualdade se aprofundando cada vez mais, acho que tem uma agenda que é muito importante que a gente consiga colocar na mesma direção, meio ambiente e fome. Tá? E para isso, né, boa parte das discussões aí, acho que quando a gente olha para um olhar mais urbano, agenda ambiental urbana, mesmo aqui em Rio Branco, você tem uma discussão amazônica muito forte, você também tem uma discussão urbana. Isso é característico de um país como o Brasil. Sem dúvida. Então, desigualdade, redução da pobreza e fome, né,
voltarão para a agenda nacional com muita força no pós-pandemia. Como que os secretários de meio ambiente, como que aqueles que defendem a agenda ambiental podem introduzir, né, para o popular, para as pessoas que estão vivendo o seu dia a dia, né, a agenda ambiental e climática. Eu destacaria algumas possibilidades para a gente aproximar isso das pessoas. Primeiro, a agricultura familiar urbana ou o uso sustentável do solo. Como que a gente, né, deixa de imaginar, né, o tempo inteiro esse antagonismo entre produção agrícola e desenvolvimento da florestal ou proteção do ecossistema. Acho que uma das formas da gente colocar isso muito claramente é imaginar que uma das possibilidades de uso sustentável do solo é potencializar, investir tempo, energia dos governantes com a agricultura familiar. Isso é uma forma da gente permitir que famílias se organizem de forma harmônica, né, equilibrada com o meio ambiente, vivendo muitas vezes da sua própria produção, e aquele excedente que eles produzem em pequenas áreas, pequenas terras, né, elas conseguem produzir, né, um pouquinho de excedente e acumular recursos. Acho que você falou muito sobre essa experiência do estado do Acre, que eu acho que é característica não só do estado do Acre, mas de outros lugares no Brasil, principalmente no bioma Amazônia. Boa parte da discussão florestal e de preservação desse bioma passa por uma discussão muito séria sobre títulos de propriedade, regularização fundiária e que certamente tem a ver com o que você mencionou de uma profunda desigualdade aqui no estado do Acre, mas em outras cidades, em outros estados do Brasil. Né? A gente precisa de uma política séria que associe meio ambiente e a regularização fundiária dos pequenos, aqueles que podem sim contribuir com a preservação do bioma, com a preservação do ecossistema e também conseguem fazer disso boa parte do seu sustento. O fortalecimento de sistemas agroflorestais eu acho que é isso o que você está colocando também. Agora eu queria saber a tua opinião, porque vez por outra, a Reserva Extrativista Chico Mendes aqui, que é uma espécie de símbolo dessa ideia, é acusado, o pessoal sempre gera alguma outra notícia de que mas tem pecuária na Reserva Extrativista Chico Mendes, o extrativista ele precisa da pecuária. Eu queria saber o teu entendimento a respeito disso, se você acha que é possível encontrar um caminho em que as experiências econômicas que estão à disposição da pessoa que mora numa reserva extrativista, elas podem acontecer, incluindo a pecuária. Você acha que não, que são situações distintas e que não dão para conviver? Olha, primeiro eu vejo de forma muito clara, né, acho que a escala importa nessa discussão. Então, quando a gente está falando de pequenos produtores, pequenas famílias, né, que estão reunidas, né, ao redor dessa, acho que a produção, seja ela produção animal ou produção agrícola, né, elas estão, né, organizadas dentro de uma pequena escala. E isso permite que a gente consiga estabelecer os limites, as políticas do uso sustentável daquele solo de forma muito mais precisa. Acho que o desafio ele é muito maior quando a gente está falando da larga escala, né? E aí sim você tem desafios enormes de equilíbrio entre produção animal e a reserva florestal. Acho que no nível familiar, que é algo que eu defendo, né, de forma muito firme, principalmente em grandes centros urbanos, mas isso vale também, né, como no caso da reserva Chico Mendes, o uso sustentável do solo e a produção familiar, eles conseguem transformar, e até acho que a discussão de acesso ao meio ambiente. Tá? A gente tem uma desigualdade de acesso a recursos naturais que é muito característica de grandes centros urbanos, e aqui na região amazônica ela tem uma forma diferente, mas a gente está falando, né, de temas correlatos aqui, que é desigualdade de acesso a recursos naturais, desigualdade de acesso a recursos econômicos. E isso pode sim, através dessas políticas que você foca na família, foca no uso sustentável do solo, você concentra recursos em garantir que aquele produtor ele vai se organizar em cooperativa, ele vai se organizar numa pequena comunidade. Isso permite que a gente enxergue o meio ambiente como uma forma de
acessar recursos para essas famílias. Então a gente teve no Brasil 2 grandes momentos de discussão de universalização do acesso à saúde e à educação. Eu acho que a gente está pronto para viver um momento de universalização do acesso ao meio ambiente. Isso pode se dar de forma, né, seja de paisagem, seja de vida em equilíbrio com espaços verdes, mas isso também pode se dar de forma de uso sustentável do solo, com produção familiar, agrícola e animal. Eu acho que essa é uma opinião importante, porque nos coloca a missão de nós não termos vergonha do nosso tamanho, não é? Porque quando você fala a respeito, olha, é preciso, a discussão sobre escala é algo importante e a gente precisa repensar quando se fala a respeito disso numa reserva extrativista, numa unidade de conservação, porque o que se produz nesses lugares tem a cara e o tamanho dela. Então, Exatamente. assim, porque se a gente ficar dentro de uma reserva extrativista, querendo ter uma produção no nível do cerrado, aí você vai ficar sempre frustrado. Sim. Não é? Então, acho que isso aí é algo que a gente precisa repensar também. Ô, Cavalieri, para finalizar a nossa conversa, eu queria saber o seguinte, desse encontro que vocês estão fazendo hoje, qual que é o cronograma disso aqui? Como é que vai ser o resultado disso aqui? Como é que a gente já vai poder perceber isso na agenda dos secretários? E no caso da Secretaria de Meio Ambiente de Rio Branco. Como é que isso vai ser possível perceber a ação do que vocês decidirem hoje? Olha, como eu disse, a gente tinha uma demanda muito objetiva dos secretários e das secretárias e presidentes de autoridades ambientais, né, de que a gente aproximasse cada uma das secretarias desses órgãos de financiamento climático. E acho que aqui a gente deixa um conjunto de próximos passos muito claros, que é, né, as secretarias de meio ambiente das capitais do Brasil estão abertas para discutir financiamento climático, estão prontas e amadurecidas para fazer isso. Então isso, acho que a ação de nos reunir ao redor dessa discussão, né, dá um sinal para o mercado, dá um sinal para a sociedade civil, que diz que as secretarias de meio ambiente dessas cidades querem sentar na mesa para discutir financiamento climático com bancos, fundos, famílias, grandes corporações que estejam dispostas a associar o seu interesse de causar um impacto positivo no meio ambiente, causar um impacto social positivo, capaz de reduzir desigualdades socioeconômicas e ambientais, com o interesse na preservação florestal, dos ecossistemas e dos biomas. Acho que esse é um sinal claro que a gente deixa como próximos passos, né? Provavelmente cada um dos secretários aqui deve buscar, a partir da reunião que a gente está organizando, um conjunto de atores que estão mais próximos da sua realidade, atores do setor privado, atores do setor público para fazer parcerias. E uma outra demanda clara é de que a gente conseguisse se reunir para organizar uma pauta de municípios ao redor da defesa dos biomas, que é o que eu tenho chamado desse federalismo ambiental. Como produzir processos normativos, sejam leis, decretos, resoluções com qualidade ambiental, com qualidade de aumentar a proteção dos biomas em cada uma dessas cidades. E acho que daqui a gente deixa um próximo passo claro, que a gente leve desse encontro que reúne os corpos técnicos, de servidores, né, para que a gente consiga produzir um conjunto de boas práticas. Acho que esse é o objetivo do Acordo de Cooperação Técnica das áreas de defesa ambiental, que a gente consiga produzir um manual, né, de produções normativas e ações concretas capazes de aumentar a defesa dos biomas em cada uma dessas cidades. Eduardo Cavalieri, queria agradecer a tua participação no Gazeta Entrevista. Espero que vocês tenham êxito nesse encontro e que vocês consigam demonstrar para as instituições financeiras que o propósito são claros e que vocês têm um planejamento que vai dar segurança a quem decidir investir. Eu acho que esse é talvez o papel fundamental, né? Porque ninguém vai investir naquilo que é inseguro, né? Então, os investidores precisam ter essa segurança e eu espero que vocês consigam transmitir isso. Muito obrigado pela tua participação aqui no Gazeta Entrevista. Então, eu que agradeço, é um prazer estar aqui na TV Gazeta, é um prazer estar aqui em Rio Branco, no Acre, no coração da Amazônia.
na semana do Dia de Proteção das Florestas, no sábado do Dia de Proteção das Florestas, para dizer para a cidade de Rio Branco, para a cidade do Rio e para o Brasil que os secretários do meio ambiente estão muito comprometidos com o desenvolvimento sustentável, com a defesa dos biomas e, acima de tudo, com o meio ambiente na sua percepção integral, com as pessoas, com a redução da desigualdade, que a gente consiga levar a pauta ambiental cada vez mais na ponta, para as pessoas. Exatamente, muito bom. Obrigado, Eduardo. Bom, e assim nós terminamos o Gazeta Entrevista de hoje e da semana, né? Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos na segunda-feira.